versículo de número 22 do capítulo 30 de Gênesis diz assim: E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre, e ela concebeu, e teve um filho, e disse: Tirou-me Deus da minha vergonha, e chamou o seu nome José, dizendo: O Senhor me acrescente outro filho. Amém. Queridos e amados irmãos, eu gostaria de comunicar convosco aqui nesta noite acerca dos caminhos que passam um sonhador. Todo sonhador deverá necessariamente passar por esses caminhos que iremos comentar. E, não obstante o texto que temos acabado de ler, promessa do Deus Todo-Poderoso era a Abraão fazer dele uma grande nação. Como acabamos de ler no capítulo 12, na leitura bíblica oficial, Deus chama Abraão sem antes ter conversado com Abraão. Veja, Josué, capítulo 23, capítulo 24, versículo de número 3, diz que o pai de Abraão não servia a Deus, servia a deuses estranhos. Então Deus chama Abraão, sem Abraão conhecê-lo, sem Abraão nunca ter conversado com Deus, e diz assim Deus a ele: sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para onde eu te mostrarei. E há de ser que, se me obedeceres, se fizeres o que eu te digo, abençoar-te-ei, multiplicarei a tua descendência. Todas as famílias da terra serão benditas em ti, e bênçãos sobre bênçãos te virão. Quem você abençoar, eu abençoo. Quem você amaldiçoar, eu amaldiçoo também. Abraão, você vai ser o meu homem na terra. A Bíblia não diz que Moisés foi amigo de Deus. A Bíblia não diz que Jesus foi amigo de Deus, apesar de ser filho. A Bíblia não diz que Josué foi amigo de Deus. A Bíblia diz que Abraão foi amigo de Deus, porque Deus o chamou, e Abraão, mais do que depressa, prepara a sua mala, desmonta a tenda e parte no GPS de Deus, parte para o nada, parte para onde nunca ele havia caminhado. Nesta de caminhar, Abraão olha para Deus e diz: o Senhor me prometeu fazer uma grande nação, mas a minha esposa é estéril, ela não pode dar à luz a filhos, a minha família não pode crescer, eu vou ter que deixar o meu legado e tudo aquilo que eu consegui financeiramente para o meu Damasceno, para aquele que é o meu serviçal, para Eliezer. E o Senhor não vai fazer nada? E Deus em silêncio está, em silêncio se mantém. Abraão tenta ajudar a Deus, coaptando com Agar e dando ela à luz ao filho, chamado Ismael. Diz-nos a Bíblia Sagrada que tenta Abraão ajudar a Deus, tenta Abraão ajudar na promessa que Deus o havia dado. Deus diz a Abraão: eu vou tirar das tuas entranhas, e filho será teu e de Sara, porque eu sou Deus do impossível. Haveria, Abraão, alguma coisa impossível para eu fazer? Gênesis 18, versículo 14. Sara, depois de alguns anos, ao chegar aos 90 anos, fica grávida, dá à luz ao menino, coloca-se o nome de Isaque, a saber, o filho da promessa, o filho que Deus havia falado a Abraão há 25 anos atrás. O menino nasce, cresce, chega à idade do casamento. O Damasceno busca Rebeca para casar com ele. Ele se casa com Rebeca. Rebeca dá à luz a 2 filhos, a saber, Jacó e Esaú. Um fenômeno até então à luz da Bíblia. Por quê? Esaú nasceu primeiro, mas agarrado no calcanhar de Esaú nasceu Jacó. A Bíblia diz que Jacó usurpa seu irmão, transgride a lei de Deus, faz um guisado, entrega ao seu pai para comer, compra a primeira primogenitura, e o seu irmão o vende por um prato de lentilhas feito por ele, um glorioso cozinheiro. Diz-nos a Bíblia que ele vence e capta para si a primogenitura. Apesar de tudo, Jacó era enganador.
o seu nome representa e significa enganador. Diz a Bíblia Sagrada que Jacó, depois de um certo tempo, não mais engana, mas sim passa a ser enganado. Porque evidentemente tudo que o homem planta, um dia ele terá que colher. Jacó enganou, chegou um dia que Deus disse: a partir de hoje você vai ser enganado. Por quê? Pelo seu grande sogro, a saber, Labão. Diz a Bíblia que Labão faz Jacó trabalhar 7 anos para conquistar a sua filha, a saber, Raquel. E Jacó começa a trabalhar, cabo da enxada, sol a sol, todo o percalço, toda a dificuldade, todo o embate, 7 anos, e quando termina os 7 anos, Labão o engana dizendo: você trabalhou 7 anos por Lia, a minha filha mais velha. Ele trabalha 7 anos por Raquel e entrega a ele Lia. E ele fala: não, mas eu amo Raquel, eu quero casar com Raquel. Labão chega e diz: então trabalha mais 7 anos, ou seja, 14 anos para ter a mulher que ele amava. 14 anos trabalhando de sol a sol para ter a esposa que ele sonhou dar à luz aos seus filhos. Com uma já em casa, a saber, Lia, que tem por sua serva, diz a Bíblia, Zilpa. A Bíblia diz que Leia tem como serva Zilpa e Raquel tem como serva Bila. Dá luz ao primeiro, Rúben, depois ao segundo, e vai dando a luz. E a Bíblia diz, eu coloquei aqui para me lembrar, Leia dá a luz a 6 filhos a Jacó, 5 homens e uma mulher. Leia, a mulher que dava luz, a mulher que dava criança, mas não amada, a mulher que dava geração futura e perpetuação da espécie de Jacó, mas não amada. Diz a Bíblia Sagrada que Raquel, olhando a cena, vendo a sua irmã irritando-a, dando filhos a Jacó e ela não podendo dar, ela diz: dá-me filhos, ó Jacó, senão eu morro. Capítulo de número 30, versículo de número 1. Dá-me filhos, senão eu morro. E Jacó entende e diz: estaria eu no lugar de Deus para te fazer abrir a madre? Diz a Bíblia que ela, não contente com isso, chama a sua serva, a saber, Bila, e diz assim: coabita com meu esposo e faz-me filhos serem gerados nos meus joelhos. E a expressão bíblica é nos meus joelhos mesmo. Imagine uma mulher grávida, 9 meses, com a barriga lotada por uma criança, sabendo que não era seu filho. Bila vai lá e dá a luz ao menininho. E quando dá a luz no joelho de Raquel. Raquel pega como se fosse filho dela, mas ela diz: o meu Deus que prometeu a Abraão, que prometeu a Isaac, que prometeu ao meu marido Jacó, também vai abrir a minha madre. Mais dias, menos dia, o milagre vai acontecer, vai suceder aquilo que eu tanto desejo, aquilo que eu tanto quero. E aí a gente para analisar, irmãos, a corriqueira história bíblica. Veja, por que Abraão casa com uma mulher estéril? Por que Jacó casa com 2 mulheres, uma estéril? E por que Isaac casa com uma mulher, Rebeca, a saber, estéril? As mulheres eram estéreis, as esposas daqueles que teriam que continuar a promessa do Deus Todo-Poderoso. Se Raquel não dá luz, a promessa de Deus ficaria parada. O diabo, o arqui-inimigo de Deus, plantou uma sementinha e diz: vai ser estéril. Mas o Deus Todo-Poderoso, que manda no céu, manda na terra, enviou uma célula mais forte e disse: vai gerar e vai dar a luz. E a Bíblia diz que Deus lembrou-se de Raquel, e esta dá luz ao primeiro filho que teve, a saber, José. No desejo, na vontade de ter outro, ela diz: o nome será José, porque eu quero outro. Senhor, acrescente-me outros filhos. E diz a Bíblia que mais tarde ela tem prazer de dar à luz a Benjamim, só que esse faz com que ela morra do parto. Raquel, mãe de 2 filhos, criou um e o outro deixou para o pai criar. Pastor, é sobre ela que nós vamos pregar? Não, é sobre o filho de Raquel, José, que insere-se no cenário bíblico profético, tendo a carícia maior da sua mãe. Veja, se ela é mãe única do garoto,
se ela só é mãe dele, porque o próximo filho, quando vai nascer, morre ela no parto, ela só tem ele. Ele é o xodozinho da mamãe, tanto da mamãe quanto do papai. Ora, se o pai ama mais Raquel do que Leia, o pai iria amar mais o filho de Raquel do que de Leia. Veja, verdade é, tão verdade é, que o seu pai vai lá na costureira e faz uma túnica de 12 cores e entrega ao moço. Diz José: você é meu pupilo. Diante de todos os seus irmãos, diante desses 12, você é especial. E em um café da manhã com a família, o pai e a mãe, 11 irmãos, José sentado à mesa, quando acorda vai tomar o café, ele diz: pai, eu não sei se o senhor está sabendo, mas eu posso te contar uma coisa. E o pai diz: fala, José. Ele diz: essa noite eu sonhei, pai. O que é que você sonhou, José? Eu sonhei, pai, que o meu feixe de trigo era maior do que todos os feixes de trigo dos meus irmãos. E a Bíblia Sagrada nos diz que ali começa a inveja, ali começam os ciúmes. Os seus irmãos olham e dizem: você é um nanico desse jeito? Você acabou de nascer, nem barba tem direito, querendo colher mais do que a gente. Quem você pensa que é? Rúben, Manassés, Efraim colocam-se diante dele como valentes e diz: mas você pode isso? O seu feixe é maior, está doido? Eu acredito que afagam a cabeça dele com tapa e diz: vai, sonhador, continua, sonhador, é só um sonho mesmo. Dias vão, dias vêm, a mesma sala, a mesma cozinha, o café da manhã novamente, e José diz: papai, o que foi, meu filho? Papai, eu tive um sonho. E o pai não pode dizer que não. Por quê? Porque o pai conhece a linguagem dos sonhos. O pai, um dia estando em viagem, colocou a cabeça na pedra e deitou e sonhou com uma escada que tocava os céus, e por ela anjos desciam e subiam. O pai jamais poderia dizer: não fale o seu sonho. Jacó diz: pode falar, meu filho. E Jacó então ouve as célebres palavras de José dizendo: papai, eu não sonhei com os trigos hoje, mas eu sonhei que o sol e a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim, meu pai. E o pai entende aquilo como sendo profético, não fala uma palavra. Os seus irmãos começam a ficar com raiva dele, começam a ficar com ciúmes dele. Aí entra o primeiro caminho que um sonhador deverá passar. Qual é, pastor? Aquele que tem um sonho, aquele que tem um ideal, aquele que tem um projeto, necessariamente passará pelo caminho da perseguição. Ninguém conseguirá alcançar os píncaros da glória, da fama e do sucesso sem antes ser perseguido, sem antes ser moído por um ciúmes, sem antes ter levado alguém a ter inveja de si, sem antes ter tido alguém com vontade de estar no seu lugar. José foi perseguido pelos seus próprios irmãos. A Bíblia diz que os seus irmãos, no capítulo de número 37, versículo de número 18 do livro de Gênesis, os seus irmãos começam a perseguir a José. E a perseguição é tão intensa que ele não pode mais confiar em Rúben. A perseguição é tão intensa que ele não pode mais confiar em Manassés, em Efraim. São seus próprios irmãos, mas ele não pode mais dar a ousadia de confiar neles. Por quê? Porque agora eles pegam a ele, batem nele e o levam para uma grande cova preparada. A Bíblia Sagrada nos diz que os seus inimigos, a saber, seus irmãos, começaram a perseguir ele, manietá-lo, amarraram, tiraram a capa dele, deixando-o seminu ou desnudo. E aí, pastor, e aí a perseguição começa para valer. Eles de uma vez, em voz alta, recitam: nós não gostamos de ti, o pai gosta mais de você do que de nós vamos te matar, José. E a pressão psicológica vem no garoto que tem 17 anos de idade, e o garoto vai sofrendo aquela pressão, o garoto vai aguentando, sendo perseguido, sendo humilhado, sendo levado à angústia, sendo levado à agonia. E aí, pastor, e aí que é sempre bom ser perseguidos. A história registra-nos, e eu estudei isso hoje para trazer a vocês, que no dia 22 de agosto de 1963,
assumia a grande praça em frente à Casa Branca em Washington, um microfone, um famoso negro, pastor, filho de pastora, a saber, Martin Luther King Jr. E ele dizia com uma intensa voz, numa época de apartheid, numa época de segregação racial, numa época em que os negros eram como um tapete, só serviam para ser pisados, Martin Luther King vai para cima e diz: I have a dream. Eu tenho um sonho de viver um país igualitário, de viver um país igual, de viver um país onde brancos e negros são considerados a mesma pessoa, porque ademais quem nos fez foi Deus, e Deus não fez brancos, negros, mamelucos, cafusos, Deus não fez vermelhos, amarelos, não, Deus fez homem, Deus fez ser humano, Deus fez genética humana. E aí Martin vai para cima e prega, e veemencia um sermão de 16 minutos, e a voz da multidão, segundo os historiadores, soou na Casa Branca, e o presidente da época, então, JFK, está no seu recôndito, na sua câmara, ouve a voz de uma multidão negra de 200 mil pessoas dizendo: I have a dream. Eu tenho sonho, eu tenho sonho. Ele parou, pastor, de fazer o seu discurso, o seu speech, pastor. Por que ele parou? Porque alguém vem e tira-o da tribuna, os policiais rompem com eles, a multidão é deflagrada, todos param. Por quê? Porque foram perseguidos, porque todos perseguiam eles, mas a voz ficou ecoando. O presidente diz: eu vou assinar, basta voltar à vacância e eu vou assinar a lei para a integração social, para a regularização dos direitos civis na América. O presidente vem para Dallas. Quando chega aqui no dia 22 de novembro de 63, no mesmo ano, o presidente é atirado. Alguém mata ele aqui no centro de Downtown Dallas, e quando mata, cai por terra toda a vontade, o desejo do pastor negro que está pregando. E aí, pastor? E aí o ecoar do seu sermão ainda atingia muitas pessoas. Fez-se uma eleição urgente, os senadores votaram e Lyndon Johnson assume o trono. Quando foi em abril de 64, mais ou menos 9 para 10 meses depois, a lei contra a escravatura, contra a segregação racial, a lei igualizando negros e brancos foi colocada em vigor, e ninguém poderia discriminar um negro nesta nação. Por quê, pastor? Porque a voz de um perseguido fez a diferença. Parece que vejo José aguardando o seu irmão: vai me dar um abraço, Rubem, vai me dar um abraço, vai dizer que é tudo brincadeira, de vocês comigo. E Rubens, ao invés de abraçar, joga ele e diz: estamos esperando achar uma cova para te jogar lá. Agora, uma verdade bíblica para nós aqui nesta noite é a seguinte, querido e amado irmão: ninguém conseguirá vencer sem antes ter sido perseguido. Os perseguidores, eles têm uma deficiência na frente daqueles que são perseguidos. Qual é, pastor? Quem é perseguido sempre está na frente, perseguidor sempre está atrás. Quanto mais me perseguirem, mais eu vou glorificar o nome do Senhor, porque quem está na frente está sendo perseguido, e quem está perseguindo sempre está atrás. Eu nunca vi ninguém perseguir de frente e me amedrontando para eu ir para trás. Não, alguém que me persegue está atrás de mim. Alguém que me persegue está vindo aí atrás, está pegando meu calcanhar, mas eu estou correndo, eu estou seguindo, eu estou olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Em nome de Jesus, você que é perseguido por alguma coisa, talvez por algum familiar, talvez por algum levante, talvez por uma crise, talvez por uma dificuldade. Mateus capítulo 5, versículo 11 e 12: bem-aventurados quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, alegrai e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Glorifique o nome do Senhor. Se você é perseguido por algum motivo, os perseguidos sempre estão na frente. O caminho que esse sonhador teria que passar é o caminho da perseguição. Alguém teria que perseguir. Poderiam até persegui-lo, mas ele jamais abandonaria ou abdicaria do seu sonho. 11 estrelas, o sol e a lua curvados diante de mim. E aí, pastor, isso é tudo? Não. Há um outro caminho que o sonhador deverá passar. Qual é o caminho? É o caminho da provação. Ninguém conseguirá chegar ao seu sonho, ao seu ideal, ao seu projeto realizado, idealizado, sem antes
passar por provação. Parece que crente é que sofre mais. O obreiro lá em Botucatu diz que crente sofre mais do que sovaco de aleijado. Crente nasceu para sofrer, não é que nasceu para sofrer, é que nós temos a certeza de que as nossas provações aqui nesta terra não se dá para comparar com a glória que nos está revelada e preparada. Todas as provações e agonias que eu enfrentar aqui nesta terra, o caminho de provação que eu terei que passar é doído, é apertado. Veja o que Jesus disse. Jesus disse assim: olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Qual mais que ele diz, pastor? Ele diz assim: olha, largo e espaçoso é o caminho que te conduz à perdição, apertado e bem estreito é o caminho que te conduz à vida eterna. Para chegar à vitória, você tem que ir espremido. Ninguém ganha primeiro lugar sem ter feito esforço para conquistar. Ninguém chega em primeiro sem ter suado. Ninguém chega em primeiro. O maratonista que ganhou agora na São Silvestre em São Paulo, ele deu uma entrevista. As minhas madrugadas correndo o trecho, ninguém via. Não tinha um jornal, não tinha ninguém. Corria a madrugada aqui. Com medo às vezes, pegava e corria. O percurso que seria a nova São Silvestre esse ano. Ninguém viu o bocado que ele comeu. Para você conquistar, para você chegar no seu ideal, você necessariamente passará por provações. Qual é a sua, José? A minha é estar esperando um abraço do meu próprio irmão e ele vir me empurrar. Me empurrar para onde? Para uma cova. Que a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo de número 37, versículo 24, que não havia água. Ou seja, estatelei. Hoje eu li essa palavra, achei ela estranha. Eu estatelei no fundo da cova. E aí, pastor? E aí no fundo da cova começou a provação. Eu fui perseguido, já fui. Agora estou sendo provado. Aqui na cova ninguém me vê. Aqui na cova eu olho para cima e eu vejo uma inversão de valores. Quem devia estar aqui está lá farreando, comendo, se banqueteando. E eu, que não mereço estar aqui, estou na cova. O que é isso? É o período da provação. É quando você olha para a situação e diz assim: por que eu estou na cova? É Jeremias olhando para a situação e dizendo: eu profetizo a vontade de Deus, eu falo de Deus, eu amo Deus, eu falo com Deus, eu sou o pregador de Deus aqui. O rei me mandou jogar no calabouço. Que culpa eu tenho de estar no calabouço? Que culpa eu tenho de estar na provação? Disse Pedro: não estranheis a ardente provação que vem contra ti, mas alegrai-vos por serdes vós participantes da glória preparada para vós. As provações me trarão essência, as provações me trarão condições, as provações me trarão têmpera, as provações me darão resistência espiritual. Jó, você passou por provação? Demais. E hoje, Jó? E hoje eu tenho tudo em dobro daquilo que eu tinha. Quer ter o que Jó teve? Passe pelo que Jó passou. Daniel, o que você tem hoje? Hoje eu tenho um currículo. Que currículo, Daniel? De entrar na presença do rei, conseguir descrever uma letra que aparecia. Eu tenho um currículo. Que currículo, Daniel? Eu profetizo e tudo acontece. Eu fico de jejum 70 dias. Que mais, Daniel? Que currículo você tem? Eu, com 88 anos, eu desci na cova dos leões. Eles não me puderam fazer nada. Por que, Daniel? Porque eu fui provado. E na minha provação fui aprovado. Davi, você foi provado? Demais. Apanhou? Apanhei. Sofri até na minha própria família, disse Davi. Passei por provações terríveis. Passei por provações violentas. E você, José? E eu fui provado no fundo de uma cova. No fundo de um calabouço. Eu gritava e os meus irmãos faziam festa e não vinham me socorrer. Às vezes na sua prova você chora com alguém do seu lado te ouvindo e te vendo, mas não pode fazer nada. É o tempo que Deus designa para você ser aprovado. O que disse o salmista no Salmo 119, versículo 71? Foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse os seus estatutos.
Pastor, aprovação resulta em quê? Aprovação resulta em aprovação. Quando você é provado, até não aguentar mais, entra Deus na parada e diz: aprovei, meu filho, aprovado. Quando a gente estuda lá no Brasil, não sei aqui, mas a última prova é das piores. Lembra? Estudava o ano inteiro, tirando notas boas, e um dia entra a professora na sala e diz: semana que vem vai ter uma prova, vai cair tudo, desde janeiro até hoje. Quem tirar mais que 5 está aprovado. Quem tirar menos que 5 não valeu de nada tirar 10 o ano inteiro, foi reprovado. E aí você vai para a prova com aquele senso, chega lá, enfrenta a aprovação, tira 5,3 e é aprovado. Tirou nota ruim o ano inteiro, tirou nota boa o ano inteiro. Naquela hora seria a tira-teima, seria o momento exato. José, pois não, o que você está fazendo aí embaixo, José? Estou sendo aprovado. Enquanto não passar lá em cima a comitiva do livramento, a saber, a caravana dos ismaelitas, eu não poderei sair daqui, tenho que ficar aqui. José, está bom aí? Não. José, tem água aí? Não, só lama. Que mais tem aí, José? Animais peçonhentos, estou vendo uma aranha, estou vendo um sapo, cova, não tem nada de bom aqui. Provação. Mas enquanto a carruagem não passar para me tirar, eu vou aguentar. Eu tenho um ideal, eu tenho o sol e a lua curvado diante de mim e 11 estrelas. Por este sonho eu passo tudo que for prova. Isso é tudo, pastor? Não. Primeiro caminho do sonhador, perseguição. Segundo, provação. Terceiro, pastor, tentação. Ninguém conseguirá chegar ao ideal, ao sonho, ao ideal de Deus, sem antes ser tentado. Mas, pastor, função do diabo é tentar. O diabo tenta com autorização de Deus. Diz a Bíblia que ele sai de lá, sai da cova, é colocado na carruagem dos ismaelitas e é levado para dentro da casa de Potifar. Chega dentro da casa de Potifar, o que acontece? A Bíblia diz que José é muito bonito, é formoso à vista. A Bíblia diz que a mulher de Potifar olha para ele e diz: galãzinho, carne nova do pedaço, vamos tentá-lo. E tenta uma, tenta duas, e a Bíblia não diz: resistir à mulher e ela fugirá de vós. A Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mulher, foge. Por quê? Porque é tentação. José é inteligente. Quando ele vê a tentação vir, quando ele vê a tentação chegar, ele diz: é um caminho que eu terei que passar, vou ter que enfrentar, mas vou sair vencedor desse. José, dorme comigo, deita comigo. Ele disse: não posso. E a mulher avança nele, e quando avança nele, ele pega e tira a capa, e a capa dele fica na mão dela, sem a capa, mas com o sonho de chegar ao lugar definido. A tentação, quando vem para nós precisamos ter consciência espiritual de que é prova, é tentação. O hino 175 diz: tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não resista à mulher, resista ao diabo e ele vai fugir. A hora que a tentação vier sobre a sua vida, se levante como um gigante de Deus e diga: não caio. Irmão, a melhor coisa é você resistir à tentação. Veja, quando você abre a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, você vai ver que Deus não te tenta mais do que você possa suportar. Tem muita gente que diz assim, e eu até já pequei com isso, que eu já até falei: irmãos, olha, Deus não te prova mais que você não pode suportar. Deus te prova sim. Agora, Deus não te tenta mais do que você pode suportar. A provação, ela não tem limite. Agora, a tentação, ela é limitada por Deus. Deus limita. Aquele filho aguenta tal porcentagem de tentação. Quando você vai encher o pneu do seu carro, diz lá 30 libras. Se colocar 35, o carro vai ficar duro. Se colocar 40, estoura o pneu. E você não aguenta. A tentação, quando nos vem, ela tem limite. E Deus não nos tenta mais do que possamos aguentar.
Jó em tudo foi tentado. Jesus em tudo foi tentado, não cedeu. Quando você vem recebendo as tentações, nobre é, glorioso é e maravilhoso será para você olhar para trás e dizer: eu resisti a essa, passei por ela. Aleluia. A melhor coisa que tem é quando você olha o pecado e faz igual o Jó. O pecado está aí, você diz: ali tem pecado, eu não vou resistir, eu vou desviar do pecado. E você desvia do pecado, dando até um tchauzinho, mas não cai. Você resistiu à tentação. Quando a tentação vier sobre a tua vida, desvia, irmão. Sai de lado, não bata com resistência com o diabo, não. Não vá para uma queda de braço com o diabo. Por quê? Porque o diabo é forte. A Bíblia diz: não desprezeis os seus ardis. Mas pastor, eu também estou orando, estou consagrando, estou jejuando. Ele sabe o teu ponto fraco, ele sabe onde pode te tentar. Em nome de Jesus, se revista hoje não do poderoso, se revista do todo-poderoso, que te faz livrar de toda a tentação. José ficou sem a capa, mas ficou com sonho. Eu deixo a minha capa onde for, mas o meu sonho não deixo jamais. Eu deixo a minha capa onde quer que for. Eu deixo os meus ideais que eu tanto queria. A minha túnica valia muito, meu pai fez para mim. E agora, pastor? E agora que eu perdi? Mas o meu sonho não perco jamais. O meu ideal, o meu projeto. Que projeto? O sol e a lua e 11 estrelas curvadas diante de mim, não deixo. Passo pelo caminho da perseguição, passo pelo caminho da aprovação, passo pelo caminho da tentação, mas não deixo. Qual outro, pastor? Passo e deverei passar, e todo sonhador passará pelo caminho da prisão. Ninguém conseguirá atingir o sonho ideal sem antes ter ficado preso. Literalmente falando, pastor, não. Porque tem gente que já conseguiu vitória e não foi preso, nunca foi preso. Como é que é isso? O caminho da prisão remete-me a um estágio em que eu não posso fazer nada. Quem é preso não tem mais o que fazer. O cidadão foi enclausurado, preso, assim como foi José. E no caso dele pior, porque injustamente ele não caiu com Potifera, ele não caiu com a mulher de Potifar, ele foi preso sem porquê. Quando foi preso sem porquê, ele ficou sem, como eu posso dizer, sem expectativa. O que mais posso fazer? O sonhador, para conquistar o seu sonho, terá que passar pelo caminho da prisão. Ele vai olhar e vai dizer: não posso mais fazer nada. Aí para mim chegou. No caso de José, quando ele estava preso, ele analisou e falou: além de estar injustamente preso, não poder fazer mais nada, eu estou impotente diante dessa situação. No caminho da perseguição eu poderia ludibriar os meus irmãos e até comprá-los. No caminho da provação eu poderia sair da caverna, eu poderia cavar e chegar até em cima. Igual a história do cavalo, foram jogando terra em cima do cavalo numa cova, e o cavalo vai sapateando, e a terra que vão jogando, vão fazendo com que o cavalo suba. Veja, até na provação eu poderia sair. Na tentação eu poderia sair, mas agora na prisão faltam-me recursos. A impotência diante da situação me faz parar de fazer o que tenho que fazer. E aí, pastor? E aí que preso está, preso fica. O Potifar chega a ele e diz: eu estou precisando de alguém para cuidar das chaves da cadeia. E ele diz: eu quero, deixa para mim. Começou a cuidar da chave da cadeia. Começou a cuidar dos presos. Fez amizade com 2 que foram presos: o copeiro e o padeiro. Diz-nos a Bíblia Sagrada que a sua amizade é tanta que eles lhe contam sonhos. E ele diz: a interpretação do sonho é essa: o padeiro morre, o copeiro fica vivo. No outro dia, pela manhã, lá vem o instrumentista dizer: olha, o rei está chamando o copeiro e o padeiro. Quem vai subir? Os 2 sobem. E quando chegam lá, o padeiro é morto, o copeiro fica vivo. Quando ele volta para pegar as suas coisas na cadeia, José diz assim: lembra-te de mim quando estiveres provando o vinho para o rei. Lembra-te de mim quando estiveres degustando alguma coisa, quando estiveres dando um copo para o rei. E a Bíblia diz, no capítulo de número 39, o último versículo: e o copeiro não se lembrou dele. Além de ser perseguido,
além de ser provado, além de ser tentado, além de ser preso, agora está no último caminho que um sonhador precisará passar, o caminho da solidão. Quer matar uma pessoa? Ostracize-a, deixe-a sozinha. Quer matar alguém? Deixe-a relegada em segundo plano. Como eu disse ontem lá em casa, irmã, coloca uma cadeira, escreve assim, cantinho do escondidinho, e abandona a pessoa, você mata. A Bíblia diz que José ficou na cadeia mais 2 anos sozinho, sem ninguém para conversar. O padeiro foi morto, o copeiro foi solto, e ele sozinho. E o caminho da solidão é um dos piores que a gente pode enfrentar. Quando você tem amigos, você tem ainda com quem conversar. Quando você tem um pastor, você tem ainda alguém a quem se recorrer. Quando você tem a igreja, você tem muitos amigos e pode dizer, mas quando faltam-lhe tudo, você está sozinho literalmente. E esse lado aqui é espiritual para você nesta noite. Sozinho, o que eu digo é sem poder conversar os mais íntimos assuntos. Sozinho, o que eu digo é sem poder sentar junto com o pai e a mãe e dizer assim, olha, eu pisei na bola. Sozinho, o que eu digo é no meio de uma multidão você olhar e dizer assim, eu não posso confiar em ninguém. Isso, sozinho espiritualmente. Quando você estiver sozinho na seara horizontal, você não estará sozinho na seara vertical. Há olhos que te veem. A Bíblia diz que Deus com 7 olhos procuram os habitantes da terra. O Deus Todo-Poderoso que vê você, enxerga você, não obstante você estar sozinho ou não, Ele ouve a sua oração, Ele te escuta. E como a minha esposa disse, quando Deus está em silêncio, Ele está trabalhando. Quando Deus está calado, é porque Ele está fazendo alguma coisa por você. O sonhador passou pela prova, passou pela perseguição, passou pela prisão, passou por tudo e agora está enfrentando a solidão, sozinho. Sozinho, mas não esquecido. Quem lembrou dele, pastor? O copeiro? O copeiro se ouviu dele. E aí é que eu entro e trago aqui uma meditação à irmã Madalena. José ficou numa pré-depressão. Por quê, pastor? A Bíblia diz, querido e amado irmão, no livro de Gênesis, no capítulo de número 14, capítulo de número 41, versículo de número 14, que José está desnudo, sozinho no cárcere. E sozinho no cárcere ele deixa as barbas por fazer. Ele está sem se barbear. Acabou para mim, estou preso, estou sozinho, vou morrer aqui. Vou pegar, como é o caso de muitos, vou pegar aí um pigarro, vou pegar aí a prisão na época era debaixo das casas, debaixo dos palácios, e as pessoas ficavam umedecidas, e o ambiente ficava umedecido, enchido de lodo, crostas nas paredes, comendo a pior comida. E aí, pastor, eles vão morrer aqui. Mas um dia, o Deus que se lembrou da sua mãe, lembrou-se dele também. Pastor, porque essa meditação é tão tocante, pastor? Porque o Deus que te lembrou desde antes de você nascer, vai te lembrar de ti também. O Deus que lembrou de Raquel, porque ela não tinha dado à luz ainda, no versículo que lemos, 30, 22 de Gênesis, é o mesmo Deus que se lembrou de José. O mesmo Deus que olhou para Raquel e diz, Raquel, vou deixar você dar à luz ao menino, e vou te fazer uma grande nação, e você vai prosseguir com a semente de Abraão. Raquel, eu vou também lembrar um dia do seu menino. A Bíblia diz que Deus lembrou-se de José. E quando Deus lembrou-se de José, eu acredito que Deus, o Todo-Poderoso, lembrando-se de José, fez com que Faraó tivesse um sonho. E quando o Faraó, o grande rei da época, o grande poderoso da época, tem um sonho, chama os entendidos, chama os sábios, e ninguém consegue interpretar os sonhos de Faraó. E aí, pastor, e aí é onde Deus começa a se lembrar de José. Alguém lá no meio diz assim, olha, o copeiro teve um sonho, o padeiro que morreu teve um sonho, e teve um prisioneiro que soube interpretar. A gente pode chamar esse prisioneiro? Pode chamar José, chama José, aleluia. O Deus que governa os céus e governa a terra, viu que você passou pela prova, viu que você passou pela perseguição, viu que você passou
passou pela tentação, viu que você passou pela prisão, viu que você passou pela solidão. Ele está olhando e está dizendo: filho, chegou a hora de sair da cadeia, chegou a hora de parar de andar nesses caminhos, chegou a hora dos sonhos se cumprir, José. Aleluia. Diz a Bíblia que José, na cadeia, o instrumentista chega e diz: o rei mandou te chamar. E ele, depressivo, barbudo, desnudo, conforme diz a Bíblia, levanta, bota a roupa, faz a barba. E aí que eu fico, louvo a Deus por isso. O homem, para entrar na presença do rei, fez a barba. José faz a barba, e quando faz a barba, entra na presença do rei. O rei diz: você é José? Sou José do Egito. Por gentileza, eu sonhei vacas gordas, vacas magras, isso. Qual é a interpretação? E Josué recebe de Deus a inspiração. E Deus diz: José, chegou a hora de você cumprir o sonho. Fala, José. E José dá a interpretação. E a interpretação de José é uma interpretação lato. Como assim, pastor? É uma interpretação abrangente. Se o Senhor fizer isso hoje, o seu reino não morrerá. Do contrário, subsistirá. Junta sementes, porque vai vir uma grande fome na terra. E se o Senhor tiver sementes, o Senhor vai conseguir subsistir. O rei inteligente olha para ele e diz assim: que espírito tens tu, José? Diz assim: eu sou servo de Deus, eu detenho a promessa, sou filho de Jacó, aleluia. Meu pai detém a promessa de meu avô detém a promessa de meu bisavô, e você é alguém. Eu tenho sonho, I have a dream, eu tenho sonho, eu vou idealizar. Mas pastor, não dá, pastor, é impossível. O Deus que você serve é o Deus do impossível. Ele faz o que você não pode fazer. Oh, José, você sabe de alguém que a gente pode colocar como governador do Egito para reinar aqui e fazer isso acontecer? Ele disse: eu não sei não, eu estava preso, eu não sei de nada. E aí o faraó olha e diz: não há no meu reino ninguém como tu para seres governador, para mandares, serás a segunda pessoa depois de mim. Eu mando, se eu não tiver, tu manda. José pega aquela palavra, aleluia, começa a encher-se da glória do Senhor. E aí, para o cumprimento daquilo que Deus quer para esta noite, o rei abre a boca e diz assim: a partir de hoje não te chamarás mais José, a partir de hoje chamar-te-á Zafenate Paneia. Pastor, o que é isso? Traduzido: recém-nascido, bebê. Ou seja, José, tudo que você viveu aí para trás acabou. A partir de hoje, você nasceu de novo, José. Viva, José. Você é o governador. Da cadeia virou governador. O trono foi colocado ao lado de Faraó e ele começou a andar. Faraó, já na velhice, avançado em dia, a primeira coisa que ele faz é: segurem todo no reino, todo as sementes. Coloquem sementes guardadas. E a Bíblia diz que ele juntou tantos grãos que não foi possível contar os grãos que José segurou, guardou, reteve, salvou. Diz a Bíblia que na terra onde seu pai morava, uma grande fome aconteceu. E o seu pai diz: vamos buscar comida no Egito. E quando buscam comida no Egito, vão até o faraó remete aos governadores. E quando ele olha, ele vê o pai e a mãe e 11 estrelas curvados diante dele. Não conheciam que era ele, porque achavam que ele estava morto, porque achavam que ele tinha morrido. O pai Jacó olha para a situação, não entende nada, ele retira-se para fora, vai de trás da câmera e começa a chorar amargamente, chorar. Quando ele volta, ele diz: voltem buscar um pouco de dinheiro, voltem buscar aquilo que tens lá na sua terra, mas deixem comigo o menor, o meu irmão. Não falou irmão, mas deixem comigo o Benjamim. Arregimentou com seus amigos para colocar uma copa de taça de ouro na bagagem dos que voltavam, dos seus irmãos e do seu pai e da sua mãe. Diz a Bíblia que Benjamim ficou, e quando Benjamim ficou, ele abraçou Benjamim e disse: tu é meu irmão, vocês me jogaram no calabouço. Quer dizer, você não, mas os nossos irmãos me jogaram no calabouço. Eu fui perseguido, eu fui tentado, eu fui preso, eu fiquei sozinho, mas hoje sou governador, fica comigo, Benjamim. Benjamim ficou com ele aqueles dias, e quando eles voltam,
O pai e a mãe, 11 estrelas estão curvados. Ele com certeza, ele tira a coroa da cabeça, tira a capa de governador que estava, olha para o pai e diz para a mãe: você se lembra que naquele dia do café eu falei que eu tinha sonhado que o sol, a lua e 11 estrelas se curvariam diante de mim? Na hora a mente do pai, a mente da mãe, 11 irmãos que estão diante dele diz: uau, José! E houve grande festa. Ele deu fartura ao seu pai, ele deu fartura à sua mãe, ele deu fartura aos seus irmãos. E a partir daquele dia, fez-me entender à luz da Bíblia que eu, para conseguir chegar ao meu ideal, ao meu sonho, ao meu projeto, eu teria que passar por caminhos doloridos e difíceis. Desta noite, só se você tem sonho, por favor, vai glorificando a Deus e dizendo: Senhor, eu passo o que for para me conquistar, eu passo o que for para me ter, eu passo o que for para me chegar, meu Senhor. Adore o Senhor nesta noite, se você pode. A partir de hoje não se chamarás mais Isaura. A partir de hoje não se chamarás mais Celina. A partir de hoje não se chamarás mais Francisco. Não se chamarás mais André. Não se chamarás mais Alessandro. Não se chamarás mais Zuleika. Não se chamarás mais Ana, nem tampouco Madalena. Não se chamarás mais José. Não se chamarás mais Nelly. Não se chamarás mais Jéssica. Como se chamarás? Segundo a autoridade do Deus Todo-Poderoso, se chamarás recém-nascido. Se chamarás bebê. Se chamarás novo para uma grande obra realizar. Se você quer, pega essa palavra. Se você quer, pega essa palavra, tudo novo a partir de hoje. Eis a Fenate Paneia de Deus. Adore ao Senhor nesta noite. Só quem tem um sonho, só quem tem um ideal. Pastor, eu tenho um sonho, eu tenho um ideal. Pastor, eu preciso, pastor, conseguir o meu sonho realizar. Então passe hoje pelos caminhos que Deus está te impulsionando a passar. Pastor, está difícil, mas o fim é muito melhor do que o começo. O fim é muito melhor do que o meio. Está difícil, está dolorido, tá. Fique sossegado, para o lugar onde você sonhou estar, sempre será melhor do que todos os caminhos que você passou. Lembre-se, o Deus que lembrou da tua mãe, lembra de ti.